Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência então ao nosso curso de análise de séries temporais, tocando agora no tema da não estacionariedade, né? A gente viu nas aulas anteriores os modelos de análise multivariada que consideravam, né, pressupunham, né, que as séries em questão eram estacionárias e por isso a gente conseguia montar lá um VAR que era estável, né? E agora a gente rompe com essa hipótese de estacionariedade e adota uma outra metodologia. Antes de mais nada, para motivar esse tipo de estudo, a gente vai abordar as consequências de você ter séries não estacionárias, né? Então, tem um PDFzinho aí da aula, né? Que também conta com RMD, como de praxe, e vamos entender aqui qual o problema que surge, né? Quando você tem séries não estacionárias. Para ilustrar, né, vamos considerar lá como o Verbeek faz, né? Suponha aí que a gente tem duas variáveis aleatórias, né? X e Y, que sejam basicamente passeios aleatórios, né? Então a gente representa essas variáveis pelas equações 1 e 2, em que x aí é basicamente explicado pelo seu passado, né, xt menos 1, mais um termo de erro. E esse termo de erro ele é I e D, né? Com média zero e variância sigma 2. YT, a mesma coisa. Então, se a gente pega duas séries como essa, que claramente são passeios aleatórios, né? São processos instáveis, né? Se a gente estima um modelo como o da equação 3, né? Regride lá um y contra x, em geral, né, a gente vai ter um R2 relativamente alto, né? Estou considerando uma regressão simples normal, tá, pessoal? Via OLS. Então você vai ter lá no teu output um R2 alto e um beta, né, estatisticamente significativo. E isso pode levar o pesquisador, o aluno, etc., a interpretar de forma errada esse coeficiente, né? Porque ele pode ver lá, de fato o R2 é alto, o beta, o p-valor vai ser baixo, né? Ou seja, vai ter estatisticamente significância, mas isso daí não é verdade. Por quê? Porque a gente está diante de um caso clássico na literatura que é chamado de regressão espúria, que é quando você tem duas séries não estacionárias que apresentam uma tendência comum, né, entre elas. E aí, por apresentar essa tendência comum, você vai ter lá a significância estatística e vai ter um R2 alto. Tá? Para ilustrar esse problema na prática, vamos tem o RMDzinho aí, né? Para a aula de hoje eu só vou usar um pacote, que é o LM Test. Já já vocês vão ver por quê. E vamos rodar. Bom, aqui com esse código do Chunk, eu basicamente só estou gerando duas séries, tá? A série Y1 e a série Y2. Vamos ilustrar aí. Então a gente tem um passeio aleatório, né? Que é o Y1, e outro passeio aleatório que é o Y2. E a gente pega e regride um contra o outro, tá? A linha 53 aqui gera aí essa regressão. Se a gente der um summary nessa regressão, vocês vão ver aí que de fato, ó, o coeficiente lá do Y2 é estatisticamente significativo, tem um p-valor baixíssimo, né? E o R2 é muito alto, tá vendo? O R2 é de 0,98. Isso ocorre justamente porque, por serem passeios aleatórios, né? E no caso aqui são passeios aleatórios, uma regra para identificar esse tipo de problema, né? Bom, existem duas regras basicamente. Na apostila eu botei uma, né? Que é você dar uma olhada lá no teste, a gente já vai ver isso. E você também pode dar uma olhada nos resíduos, né, da regressão. Se os resíduos dessa regressão forem não estacionários, né, você pode ter certeza de que se trata aí de séries não estacionárias. Tá? Se elas forem estacionárias, pode ser um outro caso que a gente vai explorar nas próximas aulas. Mas como regra de ouro, o PIFAF
ele ilustra isso lá no livro dele. Você pode pegar lá a função wtest do pacote lmtest e aplicar ela e fazer o teste de Darby-Watson, que mede o quê? Mede a autocorrelação serial nos resíduos. Se esse teste ele der uma estatística muito baixa, né? Geralmente, como regra de bolso, né? Menor do que o R2, isso é um indicativo de que essa regressão ela é espúria. Para vocês terem uma ideia, né, um valor ótimo aí para esse tipo de teste, o Darby-Watson, é em torno de 2. Se você tem um Darby-Watson muito baixo, que é o caso que a gente vê aqui, né, só para ilustrar, de fato a gente tem uma regressão espúria. Né? O Darby-Watson aqui para essa regressão é de 0,01. Mesmo que você tenha um Darby-Watson de 0,6, 0,7 e fica abaixo do R2, isso já é um indício, não é uma evidência de que se trata de uma regressão espúria. E isso exige o quê? Exige que você, primeiro, não confie, né, nos resultados da tua regressão, porque você não está fazendo o trabalho correto, né? E o segundo é que você faça algum tipo de transformação nos nossos dados, que foi basicamente o que a gente veio fazendo até agora, né? O problema de fazer isso que é o seguinte: quando você transforma os teus dados, né? Pega, por exemplo, a diferença lá de uma determinada série, a primeira diferença da série, você pode estar perdendo alguma informação dela, né? E a interpretação dos coeficientes dentro de uma regressão, por exemplo, ou em outro tipo de modelagem, vai ser de difícil interpretação, porque você não vai estar interpretando o coeficiente em nível, né? Aquela interpretação clássica da regressão, ela fica prejudicada. Então, para isso, né, a gente vai estudar nas próximas sessões o conceito de cointegração, que é o quê? É uma abordagem dentro da análise multivariada, muito mais interessante, que prima por buscar uma relação de equilíbrio entre as variáveis. E com base nessa relação de equilíbrio, você consegue construir o teu modelo com as séries em nível, né? Sem ter que optar por nenhum tipo de transformação, seja tomar a primeira diferença, seja fazer outro tipo de transformação, tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Por quê? Porque se a gente regride duas séries que não são estacionárias, a gente não vai poder confiar muito nos resultados apresentados, ok? Então fica aí como lição para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.